E se eu te dissesse que existe uma cripto no mercado que está querendo juntar as melhores características da Ethereum com o melhor que a Terra Luna já fez? Esse é o Near Protocol e eu vou contar tudo no vídeo de hoje, então já deixa o seu like aqui e me acompanha até o final para você entender tudo sobre essa cripto. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria fazer um convite para você. Todos os dias nós enviamos para os e-mails dos inscritos lá no Minuto Cripto as principais análises e notícias do mercado cripto. Então se você ainda não é inscrito, clica no link aqui embaixo e coloca o seu e-mail lá para você não ficar de fora das principais novidades do mercado. E agora sim, segue para o vídeo para a gente poder entender tudo sobre o Near Protocol. Então vamos entender tudo sobre o Near Protocol, que é essa cripto que tem chamado tanta atenção do mercado nesses últimos dias. Então o primeiro ponto que a gente consegue entender é que ela é uma plataforma de contratos inteligentes, assim como a Ethereum, Avalanche, Cardano e Phantom. Então, dos pontos da arquitetura dessa plataforma que chamam muito atenção são, primeiro, o sistema de chargings, que era uma promessa lá da Ethereum quando ela fosse se transformar em Ethereum 2.0 e que até agora não foi atualizada de fato no protocolo, mas que o sistema da Near já tem atualizado desde que ele foi concebido. O segundo ponto é o estímulo aos desenvolvedores e também a facilidade muito grande para os usuários que estão se integrando com a plataforma. A gente sabe que uma das maiores dificuldades do mundo cripto é ele ser fácil para os usuários finais que estão acostumados com plataformas de Web 2, como Facebook e Google, e o Near foca bastante nessa questão. Um outro ponto muito importante são conexões que o Near tem com plataformas como a Ethereum e a Cosmos, e também, por fim, uma stablecoin que eles estão prestes a lançar, ainda estão correndo alguns boatos e algumas confirmações no mercado, mas que, caso seja lançada, poderia, em teoria, aumentar muito o alcance do Near Protocol e provocar uma valorização nesse token. O time desenvolvedor do Near Protocol já tem uma experiência grande na indústria tradicional, então a gente tem dois cofundadores principais. O primeiro deles é o Ilya Polunskin, que é um ex-engenheiro lá da Google, e também o Alexandre Skadanov, que é um ex-desenvolvedor de software da Microsoft. Os dois tiveram uma carreira muito grande ali no mercado tradicional e ao longo do tempo foram se interessando mais pelo mercado cripto e foram desenvolver a solução da Near, que teria uma facilidade, uma usabilidade mais amigável para esses desenvolvedores. E a Near também tem chamado muito a atenção nesses últimos dias, porque ela fez captações muito grandes com fundos de Venture Capital no mercado. Então a gente teve uma captação em janeiro de 2022 que levantou 150 milhões de dólares e mais recentemente, ali em 6 de abril, a gente teve uma captação que levantou 350 milhões de dólares. Essas duas captações, no momento que elas aconteceram e foram divulgadas para o mercado, ocasionaram ali uma valorização temporária do token da Near Protocol. E o que chama mais atenção nessas captações é que eles têm venture capitals muito conhecidos do mercado que estão por trás desse desenvolvimento, tá? Então alguns muito importantes que a gente consegue citar são a A16Z, a Coinbase Ventures, a Pantera Capital e a FTX Ventures. Todos esses fundos eles são muito reconhecidos no mercado, estão entre os fundos de venture capital mais ativos do mercado cripto e, naturalmente, ter esses sócios que estão por trás do projeto trazem uma tranquilidade maior para o desenvolvimento dele. E agora, dando prosseguimento para aquelas características que eu falei lá no começo do vídeo, tá esse desenvolvimento do Near Protocol que é bem particular dessa cripto, Ou seja, para os desenvolvedores que estão de fato escrevendo o código daquele protocolo, pode ser muito mais amigável do que se eles estivessem escrevendo em outras plataformas. A principal característica que está relacionada com isso é que ele é compatível com a WASP e com a Rust. Essa é uma característica que a gente pode chamar de Multi-Virtual Machine, mas vou explicar detalhadamente o que isso significa. A Ethereum, que é a plataforma mais conhecida do mercado, utiliza uma máquina virtual chamada EVM, Ethereum Virtual Machine, mas ela tem alguns problemas porque ela foi desenvolvida ali no comecinho do mercado cripto. Em contrapartida, algumas outras plataformas que estão surgindo agora têm a possibilidade de já começar com linguagens que podem ser melhores para o desenvolvimento dela no futuro. No caso da Near Protocol, ela é compatível com duas linguagens de programação diferentes. A primeira é a WebAssembly, que ela é uma linguagem um pouco mais simples de ser feita, é um pouco mais simples revisar esses códigos e também construir eles dentro dessa plataforma, e ela pode ter um futuro muito grande no mercado cripto. E a outra linguagem é a Rust. A Rust é uma linguagem muito mais complicada de se aprender, é muito mais difícil para um desenvolvedor criar expertise nessa linguagem, mas em contrapartida ela é considerada uma linguagem de low level. Isso significa
que você consegue criar muito mais detalhes no código e tornar ele muito mais específico para aquela aplicação. Isso, dentro das plataformas de contratos inteligentes, é muito importante, porque no caso da EVM, que é a Ethereum Virtual Machine da Ethereum, como ela utiliza Solidity, em alguns pontos esses contratos não são tão específicos e você pode acabar pagando uma taxa maior de gas na rede justamente por falta dessa especificidade. Como a Rust é uma linguagem de mais low level, isso significa que, em teoria, com os desenvolvimentos de aplicações de contratos inteligentes nela, você conseguiria pagar taxas de gas menores e otimizar as suas aplicações. E a Rust, apesar de ser mais complicada de se aprender, existem mais desenvolvedores do mercado tradicional que já sabem essa linguagem e que podem ser uma possível mão de obra para o desenvolvimento de plataformas como a Near. E também a gente tem uma plataforma que chama Aurora e que é compatível com EVM. Eu vou falar um pouco mais dela adiante, mas é justamente para a Near não ficar descolada do desenvolvimento que a gente tem no mercado cripto atualmente. E quem falou muito a respeito dessa WebAssembly, das novas linguagens que estão surgindo, e da EVM, que é a da Ethereum, foi o Gavin Wood, que é cofundador da Polkadot. Então, em uma das falas dele, ele já falou que o WebAssembly é o futuro do desenvolvimento do mercado cripto. No entanto, a EVM já tem desenvolvedores formados e uma plataforma ela precisa se adaptar a essas duas linguagens. Tanto que uma das plataformas que mais fez isso foi a Asta, a Parachain da Polkadot, que é compatível tanto com WebAssembly quanto com EVM. E a Near Protocol, para não ficar de trás nesse sentido, ela acaba criando a Aurora. O que é a Aurora? É uma plataforma de segunda camada feita para a rede Near e que é compatível com EVM. Dessa maneira, a Near pode aproveitar os benefícios e as vantagens do WebAssembly e da linguagem Rust, mas sem perder todos os aplicativos que já foram construídos para as blockchains em EVM. E esses aplicativos eles podem ser copiados com mais facilidade em cima da plataforma da Aurora do que se eles tivessem que ser toda vez reprogramados completamente em Rust ou em WebAssembly. O segundo ponto que eu falei lá no começo é a facilidade de interação para os usuários e para os desenvolvedores. E só para citar aqui um exemplo dessa facilidade para os usuários, as carteiras da Near Protocol, ou melhor, os endereços públicos que a gente está acostumado a serem uma sequência enorme de números difíceis de entender, como é, por exemplo, na rede da Ethereum, eles podem ser configurados para serem um nome .near, no caso da Near Protocol. E isso torna o desenvolvimento para o usuário muito mais fácil de se entender. Essa mecânica de carteiras é só um exemplo de como que o Near está tornando a interação para o usuário mais amigável e dessa maneira rompendo uma barreira que era muito comum para as aplicações de blockchain. E agora a gente consegue falar de um outro ponto que tem chamado muito atenção na Near Protocol, que é a arquitetura dessa blockchain. A Near Protocol ela tem sido chamada de Ethereum 2.0 que já foi realizada. Isso porque muitos analistas dizem que a Ethereum 2.0 está prometendo mudanças na sua arquitetura há muito tempo. Essas mudanças não foram realizadas, enquanto que a Near ela já vem com essas mudanças feitas desde fábrica. A principal dessas mudanças seria o modelo de shardings. O que acontece é que a Ethereum 2.0 teria um modelo que dividiria a blockchain em várias blockchains diferentes, chamados de shardings, e esses shardings enviariam informações para a Beacon Chain, que é uma blockchain principal, e isso deveria tornar a blockchain da Ethereum mais escalável. A Near Protocol ela já tem um sistema de shardings, ele é um pouco diferente, por isso ele é chamado de Nightshade, em que esses shardings eles são unidos em chunks, e esses chunks são enviados para um único bloco que compõe essa blockchain. Em teoria, esse sistema de shardings da Near, como é diferente da Ethereum 2.0 e como ele cria uma única camada de blocos depois da união desses shardings, ele proporcionaria para a Near uma facilidade maior para se integrar com outras blockchains. E uma segunda diferença que a gente tem do sistema de shardings da Ethereum para o sistema da Near é o chamado resharding. O resharding seria um cálculo feito para poder calibrar quantos shardings existiriam na rede. Isso significa que se um sharding ele é mais utilizado que outro, ele pode ser dividido em dois shardings e, em contrapartida, se um sharding está sendo pouco utilizado, ele também pode ser fundido com outro sharding. Isso é muito interessante porque evita problemas como a divisão de liquidez que poderia acontecer nos shardings lá da Ethereum 2.0. Isso significa que, se um sharding fosse muito mais utilizado do que outro, ele poderia sobrecarregar do mesmo jeito e também alguns shardings poderiam ficar com a liquidez muito fragmentada. Na Near, como existe esse mecanismo de controle natural da quantidade de shardings, esses dois problemas, em teoria, conseguiriam ser evitados de uma maneira mais fácil.
E uma outra característica que tem chamado muito a atenção na NEAR é a Octopus Chain. Essa Octopus Chain é uma plataforma que está integrada na NEAR e que proporcionaria a criação de blockchains específicas para algumas aplicações. Isso já vem se tornando uma tendência com as subnets da Avalanche, e caso essa tendência cresça ainda mais no mercado cripto, a NEAR conseguiria capturar uma parte desse crescimento. E como que está acontecendo o desenvolvimento do ecossistema da NEAR? Estão realmente sendo criadas aplicações dentro dessa plataforma? O ecossistema da NEAR ele tem crescido muito nesses últimos tempos. A princípio, existiam apenas algumas aplicações, como a Ref Finance e o Berry Club, que eles foram nativos da NEAR Protocol, mas atualmente já existem outras aplicações que vieram da Ethereum, por exemplo, que estão se integrando na NEAR. Isso é o caso da SushiSwap, da Aave e de outras aplicações. Então esse é um ecossistema crescente, a gente ainda tem que acompanhar o quanto os usuários vão se integrar na NEAR Protocol, mas a princípio ele está conseguindo atrair a atenção de muitas aplicações que eram desenvolvidas em outras plataformas de contratos inteligentes. E afinal, será que a NEAR Protocol ela pode ser uma próxima Terra Luna? Todo esse boato que aconteceu, ele tem relação com uma notícia que foi publicada dizendo que a NEAR Protocol criaria a sua própria stablecoin, que seria o USN. Isso é muito interessante porque a Terra Luna, ela funciona com um mecanismo que cria o token deles, né, que é o token Luna, e também cria stablecoins, que são os USTs. E essa mecânica fez a Terra Luna se valorizar muito. Por quê? Existia uma aplicação dentro da Terra Luna chamada de Anchor Protocol, que prometia rentabilidades muito grandes para quem tivesse as stablecoins de dólar USTs. E para poder criar esses USTs, as pessoas precisavam queimar os tokens Terra Luna. O que acontecia era, os tokens Terra Luna eram queimados para produzir USTs, e esses USTs serem colocados para conseguir rendimentos. E como existiam menos tokens Luna no mercado, o token Luna se valorizou muito. E a mecânica que poderia se aplicar ao NEAR Protocol seria muito parecida com o token da NEAR e o USN, que seria essa stablecoin criada. Ou seja, eles criariam uma aplicação semelhante ao Anchor Protocol lá da Terra Luna, que prometeria grandes rentabilidades com essa stablecoin, o USN, que vai ser desenvolvida. As pessoas queimariam os tokens da NEAR para poder criar o USN e colocar nos rendimentos dessa aplicação, existiriam menos tokens NEAR no mercado e, como consequência, eles se valorizariam. Mas será que esse sistema é realmente sustentável? A gente teve um caso que aconteceu com a CryptoWaves. Ela tinha esse mesmo sistema da Terra Luna e ela tinha uma stablecoin própria também, que era o USDN. Esse USDN funcionava nesse mesmo sistema, ele era criado queimando as criptos da Waves e colocando em uma rentabilidade maior para poder incentivar essa queima pelas pessoas. E o que aconteceu é que o token Waves, assim como no caso da Terra Luna, se valorizou muito. Mas qual que é o grande perigo de ter esse sistema para valorização de uma cripto baseado em stablecoins? É o que aconteceu algumas semanas atrás com o token da Waves, que se desvalorizou muito. Por quê? As rentabilidades que eles prometiam para quem tinha stablecoin não foram cumpridas. Quando isso aconteceu, as pessoas voltaram a queimar suas stablecoins e transformar em tokens Waves. Consequentemente, a quantidade de tokens Waves voltou a crescer no mercado e aí ele se desvalorizou novamente. Para esse sistema funcionar, ele precisa ter uma vazão para essas stablecoins depois que a rentabilidade acabar. No caso da Terra Luna, essa vazão pode ir para o ecossistema da Cosmos, que tem crescido muito. E as pessoas tirariam o UST, que está lá no Anchor Protocol, pegando rentabilidades anuais muito grandes, e colocariam lá no ecossistema da Cosmos. No caso da Waves, eles não têm um ecossistema desenvolvido, e aí, quando essa rentabilidade acabou, as pessoas transformaram o USDN de volta em tokens Waves e o preço caiu. No caso da NEAR, essa é uma questão que a gente tem que ficar muito atento, porque eles não têm um ecossistema tão desenvolvido quanto a Cosmos, e caso eles criem esse mecanismo para valorização do token baseado em uma stablecoin, ele também pode se tornar insustentável, como foi no caso da Waves. Mas e aí, será que vale ou não a pena investir no NEAR Protocol? Ela é uma plataforma que ainda está sendo desenvolvida, é muito inicial, principalmente na questão de desenvolvimento do seu ecossistema, das aplicações, mas existem alguns pontos que a gente pode ressaltar. O primeiro deles é o ponto extremamente positivo com relação à usabilidade para os usuários e também para os desenvolvedores. A NEAR Protocol tem chamado muito a atenção nesses dois sentidos e eles são motores de crescimento muito grandes para as plataformas do mercado cripto que existem atualmente no mercado. Outro modelo que também é um ponto muito positivo é o de chargings, que já foi implementado
e que é uma arquitetura que parece estar funcionando bem e solucionando alguns dos problemas que a gente teria na rede Ethereum, por exemplo. Apesar disso, a formação do ecossistema ainda precisa se provar e principalmente caso eles realizem essa estratégia de stablecoins que a Terra Luna e que a Waves testaram. Porque se eles não tiverem um ecossistema muito bem desenvolvido, essa estratégia pode dar muito errado e desvalorizar muito o token logo em seguida. Mas e aí, você acha que vale a pena investir em Near Protocol? Você tem essa cripto na sua carteira? Comenta aqui embaixo e também não se esquece de comentar qual a próxima cripto que vocês querem que a gente traga análise aqui no canal. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever lá no Minuto Cripto para não perder as novidades do mercado, como eu falei lá no começo do vídeo, e a gente se vê em um próximo vídeo aqui no canal e até mais.